Seguimos aqui em Os Pingos nos Is, com essa cobertura especial. Vamos acompanhar essa coletiva de imprensa dos integrantes da Força Aérea Brasileira. Na verdade, voltar um pouco sobre o assunto de gravadores. É importante a gente lembrar que existem aeronaves autorizadas a até mesmo transportar passageiros que não possuem gravadoras de voo. Então, é um pouco relativo falar falta de dados atrapalha ou não a investigação. Tudo que estiver disponível nós utilizaremos, e não só os gravadores. Os gravadores são apenas parte das fontes de informação que nós utilizamos. Tudo é coletado no seu devido tempo e todas as informações nós recebemos, vídeos, nós temos capacidade no nosso laboratório chamado LabData, aqui em Brasília, de extração, além de outras informações de dados dados de voz e dados do CVR-FDR, que permitem uma sincronização entre vídeos recebidos ou até mesmo com as informações que nós extraímos de gravadores de voo. Então, respondendo sua pergunta, sim, elas podem sempre ajudar a investigação, esses vídeos que são feitos. Por favor. Pois não. Felipe Duol. Eu queria saber o seguinte, vocês disseram que a caixa preta não foi encontrada, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse há 20 minutos que foram encontradas. Eu queria aproveitar esse gancho para saber, pelo que eu entendi, havia tanto a gravação de dados quanto de voz no ATR que caiu, é isso. E outra coisa, emendando a pergunta da Zileide, eu sei que é muito cedo e é muito primário para a gente dizer sobre a questão do gelo, mas é que, até para a gente conseguir esclarecer, tem uma narrativa se espalhando na internet, nas redes sociais, de que porque tinha gelo não deixaram o piloto pousar em Viracopos, o avião caiu. Para que pelo menos fosse dada uma explicação, para que a gente pudesse esclarecer a população sobre o que aconteceu, se isso realmente pode ter acontecido, se contribui para cair, para que uma narrativa de rede social não se alimente. Obrigado. Boa tarde a todos. Com relação especificamente à condição de voo em gelo, é importante a gente ter em mente que essa aeronave ela é certificada para voar nessas condições. Ela tem sistemas de proteção para que seja evitada a formação de gelo na superfície da aeronave, mas também, caso haja essa formação de gelo, ela tem dispositivos também para eliminar. Então, ela é mundialmente, em vários países, ela é certificada para voar em condições severas de gelo, inclusive em países que não são como os nossos, né, que sofrem uma influência maior do gelo. Então, como o senhor mesmo mencionou, é muito cedo ainda para poder afirmar qualquer coisa nesse sentido, né? Nós vamos precisar coletar uma série de informações, não só com relação ao que está gravado nas caixas pretas, mas também nas condições atmosféricas e no perfil de voo que foi seguido, para aí sim no futuro a gente conseguir chegar a alguma conclusão. Nesse momento a gente ainda não tem como afirmar se isso foi decisivo ou não para a ocorrência. É isso. Não. Detalhes do CENIPA sendo compartilhados agora nessa coletiva de imprensa. Seguimos ao vivo aqui na Jovem Pan. Se a caixa preta. Eu não tenho essa informação. A nossa equipe que está em São Paulo lá, lembra que é importante frisar que, seguindo os artigos do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é a lei maior da aviação no Estado brasileiro, para que os investigadores do CIPER tenham acesso aos destroços, primeiro é feito o trabalho dos bombeiros, retirada das vítimas. Eu não tenho nesse momento nem certeza se nossos investigadores já adentraram o local do acidente, do site crash, para ter certeza se encontraram ou não os gravadores de voo ou caixas pretas. Então, mais uma vez, é prematuro. Eu não tenho certeza. Como eu falei, no final do dia, pela madrugada, estarei chegando lá, poderia atualizá-los. Obrigado. Pois não. Boa tarde. Prazer. Estamos acompanhando os jornalistas fazendo os questionamentos, as perguntas para os integrantes da Força Aérea Brasileira, o comitê do CENIPA, trazendo as informações sobre esse processo de apuração e detalhando como será esse processo que deve se estender certamente por várias semanas. Mais uma pergunta feita por um jornalista, vários jornalistas, há pouco inclusive um integrante da equipe da Jovem Pan News questionou as pessoas que integram esse comitê sobre a possibilidade desse relatório ser entregue em pouco tempo. Eles não detalharam em quanto tempo será concluído esse processo. Vamos dizer que a investigação de acidentes não pode caminhar em separado da pesquisa científica. Por isso que nós nos empenhamos, nossas investigações, nossos investigadores buscam mestrado e doutorado. Nesse momento é muito prematuro para dizer. Pode ter acontecido eventualmente qualquer coisa
é muito prematuro, vendo um vídeo, dizer o que aconteceu nesse momento e nem inicialmente o que pode direcionar a pesquisa. Essa é uma regra básica da pesquisa. O investigador, quando chega no local do acidente, ele não pode estar levado por nenhum tipo de influência a pesquisar o que é aquilo. A pesquisa é uma pesquisa integrativa, ampla. Infelizmente, nesse momento, a gente não pode... Qualquer coisa seria, eu não gosto dessa palavra, seria especulativo, e é isso que a gente procura evitar. Brigadeiro, aqui, boa Pois tarde. Não. Aqui, ó, à direita. Pois não, amigo. Eric Rianelli, da Globo News. Muito prazer. Boa tarde, senhores. Eu queria saber o seguinte: alguma aeronave, algum comandante, algum piloto reportou hoje condição meteorológica difícil ou se desviou de rota naquela região por conta de condição meteorológica? Isso com certeza será investigado, mas nesse momento é muito prematuro para dizer, né? O que prematuramente eu tenho de informação, mais uma vez, como eu disse, que a aeronave em momento algum reportou aos órgãos de controle qualquer tipo de emergência. Mas eu não posso avisar o amigo agora, informar se houve outras aeronaves ou não. Isso será com certeza coletado durante o processo de investigação. O senhor nega ou apenas não pode falar sobre isso agora? Na verdade, eu não sei. Simplesmente não sei. Essa informação não chegou a mim. Mais 2 perguntas somente, ok? Mais perguntas, nós encerramos. Boa tarde. Muito prazer. Claro. Bom, mais uma pergunta sendo feita para os representantes do CENIPA. Alguns jornalistas falam ao microfone. Nesse caso, não, a gente não consegue identificar exatamente qual é a questão, a pergunta que está sendo formulada. Olha, a gente vai identificar agora na resposta. A informação que eu tenho é aquela que eu passei. No Flight Data Record, alguns parâmetros pelo modelo foram dada isenção e, como eu falei, nós estamos levantando isso. Não tenho informação no momento de qualquer outro tipo de isenção que tenha sido dado para esse equipamento. Como o Brigadeiro Moreno falou, as caixas pretas serão encontradas possivelmente, e aí sim teremos as condições de saber todos os dados que estão nas caixas pretas. Porque independente de isenção ou não, como o Brigadeiro explicou, pode haver casos, né, que dados não estejam dentro da caixa preta por vários motivos, como ele já disse. Ele é o especialista na investigação. Nesse momento, nós não temos esse dado para passar. Para mim, fica claro, diretor, o que é esse equipamento. O jornalista fazendo mais um questionamento. Então, tá bom. Eu vou tentar explicar um pouquinho, por favor. Moreno, talvez você é melhor ainda que investigador. Eu sou piloto, mas eu vou deixar com o Moreno, que ele é o chefe do CENIPA. Então, basicamente, nós temos Marcelo dois Moreno. tipos de gravadores, ou normalmente conhecidos como caixas pretas. O primeiro é o Cockpit Voice Recorder, que grava vozes. Existem basicamente 2 modelos, um que grava os últimos 30 minutos de conversações dentro da cabine e o outro que grava até as últimas 2 horas. Mas na pergunta, mas o voo durou 10 horas, por que só gravou 30 minutos? Porque para a investigação é muito importante os 30 minutos que antecederam ao impacto, ao acidente. Então, basicamente, ele tem 3 linhas de gravação. Tudo que o piloto fala, ele grava, o gravador de voz. O que o copiloto, tudo que um terceiro piloto, se porventura houver na cabine, falar, e tudo que é conversado dentro da cabine. Se porventura uma comissária entra na cabine e fala, comandante, isso aqui é um café, está sendo gravado. Esse é o gravador de voz. E o gravador de dados, existem vários modelos e vários fabricantes, basicamente grava dados. Velocidade da aeronave, inclinação, se estava com flap, trem baixado, tudo. Existem gravadores que gravam até 5.000 informações por minuto, né? E isso é basicamente importante para a investigação, para saber, para a gente conseguir reconstruir o acidente de forma a entender aquela ocorrência para entregar a prevenção de acidentes com o objetivo de entregar a segurança no transporte para a sociedade. Então, basicamente, são 2 tipos de gravadores ou caixas pretas. O gravador de voz e o gravador de dados, né? Porventura, eu confesso que eu não sei exatamente o que não estava sendo gravado, mas existem gravadores que gravam 15 informações, que já é muito útil para a investigação, outros gravadores que gravam 1.500 informações por segundo, né? E o nosso laboratório tem capacidade, dependendo do grau de deformidade que os gravadores sejam encontrados após o impacto da aeronave, né? Existem casos, infelizmente, que o gravador não estava funcionando e a gente não consegue extrair, mas nem por isso a investigação ela vai deixar de existir. Existem casos que algumas informações não foram captadas, mas nós temos o compromisso, no primeiro momento, de buscar
tão valiosas informações em aeronaves que possuem gravadores. O senhor entendeu basicamente gravador de voz e dados, e esses dados são... Pois não. Mais um questionamento feito pelo jornalista para o brigadeiro porta-voz do CENIPA, que agora passa como eu lhe o microfone disse, ao nesse colega. momento eu não tenho como dizer isso para você. Nós temos esse registro lá dentro, estamos levantando todos os tipos de gravadores, igual o brigadeiro Moreno falou, explicou que existem, e assim que nós tivermos isso, nós temos a rastreabilidade disso. Nós passaremos para o CENIPA e, dentro da possibilidade, para a imprensa. Eu acabei de receber a informação dos meus investigadores do CENIPA 4 em São Paulo que nós estamos de posse dos 2 gravadores da aeronave, o CVR e o FDR. Já está de posse com os investigadores do CENIPA 4. Estão conosco, nossos investigadores estão conosco. E serão trazidos para Brasília. Peraí. Por favor. Nome é, sigla em inglês, o primeiro de voz, CVR, que é Cockpit Voice Recorder, e o segundo equipamento, ou segunda caixa preta, gravador, é o FD de dado R, Flight Data ou Data Recorder. Ok? Por favor, mais duas perguntas. Noite. Thaisa Medeiros, da CNN Brasil. Eu tenho uma pergunta a respeito dos técnicos do CENIPA que estão no local do acidente nesse momento. A gente tem quantitativo de quantas pessoas estão lá, quantos técnicos foram levados para lá para esse trabalho, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa equipe. E uma outra pergunta a respeito do modelo da aeronave em si, a TR-72. Ela tem um bom histórico de segurança no Brasil, mas apesar disso a gente vê algumas narrativas na internet de questionar esse modelo específico de aeronave, dizendo que tinha muitos chacoalhões, ou seja, era uma aeronave menor, que dava mais instabilidade no ar. Então, só para a gente trazer essa informação de uma forma, né, da fonte, essa aeronave ela tem um bom histórico, desde quando ela está no Brasil, ela é bastante utilizada. E aí, sem esquecer, a primeira pergunta dos técnicos. Obrigada. Sim, sobre os técnicos, nós temos 6 investigadores do CENIPA 4 que já estão lá no local e em deslocamento nesse momento outros 4 aqui do CENIPA que estão a caminho também para reforçar a equipe. Dentre os investigadores nós temos, além de pilotos, nós temos engenheiros, mecânicos de voo e psicólogos também, que formam uma equipe multidisciplinar para poder levantar todos os dados de uma maneira mais abrangente possível para a gente ter no futuro, ter uma visão o mais acurada possível do cenário em que se deu o acidente. Por isso, essa preocupação toda de ter vários técnicos de diferentes áreas. Com relação à aeronave, toda aeronave que ela é certificada para operar com passageiros, ela passa por ela tem que atender requisitos muito rigorosos para garantir que ela vai atender aos mínimos de segurança para a operação desse tipo, com passageiros. E com essa aeronave em particular não é diferente de qualquer outra, né? Então, eu já mencionei aqui com relação à capacidade dela de voar em formação de gelo, mas não se resume a isso. Ela tem que demonstrar que ela cumpre qualquer requisito de desempenho, tanto em condições normais como de emergências também. E da mesma forma, todas as tripulações, elas são adaptadas àquele tipo de equipamento e também passam por treinamentos rigorosos para garantir que toda a operação transcorra da maneira segura. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, essa aeronave, como qualquer outra aeronave certificada, ela atende aos mesmos requisitos e cumpre os mínimos de segurança de qualquer outra aeronave dessa categoria no mundo. Somente mais uma pergunta, jornalista. Boa tarde. Mais uma pergunta sendo feita. Nesse caso, o jornalista sem o microfone, não conseguimos identificar a pergunta que está sendo feita ao brigadeiro do ar, ele que é o porta-voz, o chefe do CENIPA, Marcelo Moreno, esse focalizado pela câmera. Seguindo os protocolos do anexo 3 da Convenção de Chicago, o país onde aconteceu o acidente, ele é denominado de autoridade de investigação. Então, por exemplo, todas as vezes que acontece qualquer investigação formal com aquilo, a nossa indústria, a terceira maior montadora de aviões do mundo, que é a Embraer, nós participamos dessa investigação, né, junto com os engenheiros especialistas da própria Embraer, que conhecem profundamente a aeronave. Nós participamos, o CENIPA, como representante acreditado do Estado brasileiro, com seus assessores, profundos conhecedores do próprio fabricante Embraer, ajudando na investigação de outros países.
Da mesma forma acontece com os investigadores do BEA, auxiliados pelos engenheiros profundos conhecedores da própria montadora e os engenheiros da Pratt & Whitney, que é a empresa do motor da aeronave, né? A investigação, ela é feita através de uma equipe multidisciplinar com pilotos, controladores, especialistas em regulação, controle de tráfego aéreo, médicos, psicólogos, enfim, uma variedade muito grande de profissionais, de forma a ter uma abordagem integrativa daquilo que aconteceu. Uma vez que o acidente aeronáutico é um evento catastrófico e complexo, né? Eu diria que toda a ajuda, todo o conhecimento é muito bem-vindo, até do profundo conhecedor de que montou, de que projetou aquela aeronave. Por isso é necessário a participação de outros países, de outros profissionais. Tudo com forma de entregar serviços de excelência para a sociedade na prevenção de acidentes aeronáuticos. O jornalista fazendo um complemento da pergunta. Esses profissionais de outras agências participam da nossa investigação como se da nossa equipe fossem e realmente são cadastrados na nossa equipe, com cada profissional com seu tipo de especialidade. Um psicólogo tem competência para falar dos fatores humanos, um engenheiro tem competência para falar dos fatores materiais, outros profissionais têm competência para falar dos fatores operacionais. Tudo é colocado dentro da mesma investigação. Eu não consigo dizer agora exatamente isso, desculpa. Já retornaram e todos participarão presencialmente da investigação. Estarão vindo para o Brasil, não tenho resposta agora de quando chegarão aqui no Estado brasileiro, mas todos enviarão representantes em função do evento catastrófico que nós tivemos. Senhoras e senhores, nós vamos encerrar, por favor. Não tenho certeza. Mas, com a maior celeridade possível, chegarão a Brasília e estará disponível para a imprensa assim que tivermos. Aí, coletiva de imprensa do CENIPA, eu acho que a jornalista fazendo mais um complemento. Vamos à última resposta. Dependendo do grau de destruição dos gravadores, né? Nós temos capacidade de fazer extração, estando os gravadores até mesmo muito danificados, mas depende de cada evento. Porventura, teremos que levar para os Estados Unidos, para o fabricante do gravador, porque é uma grande necessidade de descobrir o que aconteceu, né? Eu não consigo dizer agora com quanto tempo isso vai acontecer. A maior celeridade que o caso requer. Senhoras e senhores... A coletiva no Centro de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, trazendo os detalhes e informações desse processo de investigação e perícia do acidente. O chefe do CENIPA comandando essa coletiva, o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, sendo acompanhado pelos demais integrantes do Conselho do CENIPA, trazendo as informações para os jornalistas.